O uso de celulares entre crianças e adolescentes vem se tornando um tema super importante na discussão, não só dentro da pediatria, mas principalmente no desenvolvimento que as crianças enfrentam e os adolescentes daqui para frente. O mundo digital trouxe muitas vantagens, aproximou e distanciou as pessoas. O mundo digital trouxe conectividade, facilidade e acesso a informações, mas traz consigo uma carga muito grande de isolamento, de discussões entre segurança para as crianças, especialmente pelos adolescentes, e por que não dizer para nós, adultos também, que estamos nesse mesmo meio, estamos envolvidos nessa situação como um todo. Para conversar sobre esse tema tão importante, né, Rosana? Nós temos a honra e o prazer e convidamos dois atuantes, militantes dessa área, nossos queridos amigos e trabalham nessa área e militam, como eu falei, em relação às telas e sua importância hoje na saúde mental de todos nós. O querido amigo pediatra, neonatologista, Dr. Paulo Teles, e Camila Bruzzi também, trabalhando no movimento Desconecta. Nós vamos entender como vocês entraram nessa seara, que papel vem desenvolvendo o movimento Desconecta. É uma honra para nós aqui do R3K estar com vocês. Rosana, muito obrigado aí pela presença de vocês, né? Sejam muito bem-vindos. Obrigada a vocês. Não, sem dúvida, só reforçar, é um tema, lógico, para pediatria, o adolescente, que é o caso de vocês, é muito mais impactante, mas eu vejo muito como infectologista e atendendo pacientes adultos, o drama dos pais, né? Então, é o outro lado exatamente disso. Então, acho que é fundamental a gente conversar sobre isso. Camila, você como cofundadora do Movimento Desconecta, eu queria que você explicasse um pouco como é que surgiu essa ideia, de onde foi, qual é o propósito, a missão desse movimento. Certo. Então, nós somos, eu e as minhas amigas que criamos o Movimento Desconecta, nós somos mães de filhos da mesma escola, né? Então, a gente se conhecia, quer dizer, nem todas se conheciam, mas algumas se conheciam por conta das crianças serem da mesma sala. E a gente já andava preocupado com, obviamente, a gente sofre, eu acho que todos os pais sofrem com o uso excessivo de telas, né, pelas crianças. A gente está sempre querendo controlar, querendo, não, tá vendo demais, desliga, e não pode ver isso, não pode ver aquilo, né? E eu já era, assim, muito consciente dos riscos. Eu acho que muito por conta que o Dr. Paulo era o pediatra dos meus filhos, né? Desde Sussu, que é a mais velha, muito pequenininha, já falava, olha, não deixa ficar muito em tela, né? A partir dos 2 anos somente, né, muito eventualmente, num filme em família, etc. E aí, nas questões do mundo digital, internet e redes sociais, então, era uma consciência ainda muito maior. E aí o que acontece é que a gente começou a conversar entre os pais e os amigos, os churrascos, sobre isso, e aí o que os pais de crianças mais velhas nos diziam olha, vocês estão dizendo isso aí, que vão adiar a entrega do celular, mas quando chegar no momento em que todas as outras crianças da sala tiverem o celular, vocês vão ver que toda a comunicação delas passa a ser via celular e nenhum pai, nenhuma mãe gosta de ver seu filho isolado socialmente. Vocês vão acabar abrindo mão. E eu ficava encucada com aquilo, né? Eu falava, olha, eu não vou abrir mão. Ele falou assim, mas o que eu vou fazer? Eu falei, gente, vamos fazer um combinadão lá, né? Eu já estava ficando amiga dos pais, né? Eu falei, eu já estava ficando amiga dos pais. Mas eu percebi que era ainda um assunto complexo de você introduzir com os pais dos amigos do seu filho. Por quê? Especialmente da Sofia, né? Que já estava lá. Que idade tem a Sofia? Hoje ela tem 9, né? Mas o movimento começou, ela tinha? Foi no começo do ano passado. 8. Então ela tinha 8, né? 7 para... Assim, quando eu estava pensando já nisso, né? Ou seja, a Sofia está entrando na idade da pressão, vamos dizer assim. E aí era um assunto porque as pessoas têm receio de se posicionar, de criar um conflito com os pais dos amigos da escola. Hoje em dia, com essa polarização, as pessoas têm medo, né, de acabar brigando ou ficar numa situação constrangedora. Você não sabe qual a posição da outra pessoa. Então, havia um tabu muito grande. Há um tabu muito grande nas escolas, entre as famílias, né? E percebendo isso, aí a gente começou a, né, se cutucar e tal. E aí, um belo dia, eu sei que existe um grupo de WhatsApp que tem muitas mães da escola de todas as séries. E aí eu esperei um dia
alguém postou um artigo e outras 2 pessoas comentaram. Então, eu já tinha essa estratégia na minha cuca. Estava tudo pensado. Um WhatsApp em branco. Eu conto essa história porque eu acho que é uma forma interessante das pessoas copiarem nas suas respectivas escolas. Depois a gente vai falar sobre isso, tá? Mas eu criei um grupo vazio de WhatsApp chamado Criança Sem Celular, né? Na época não existia o nome, o Movimento Conecta, nada disso. Então, e aí eu falei, olha, quem tiver interesse, eu tenho uma preocupação muito grande com relação a celulares e crianças. Queria muito abrir esse diálogo na escola. Se alguém tiver interesse de falar sobre isso, entra nesse grupo. Então, foi uma forma de colocar esse democraticamente assunto em pauta, sem entrar em conflito. E aí, né, para nossa surpresa, assim, muitas pessoas entraram. Então, foi um momento, assim, muito legal, né? Inicialmente tinha umas 30 e aí foi aumentando, até que um dia a gente falou, olha, vamos fazer um projeto, vamos fazer algo concreto, vamos fazer um acordo coletivo, né? E aí, quem tiver interesse em formar um grupo de projeto, vamos fazer uma reunião presencial e com isso algumas mães foram e formamos esse comitê. A gente começou a conversar rapidamente, a gente já teve essa ideia, criamos o logo, quem está no movimento, a origem do movimento parte de pais e mães. É isso, certo. Gente. E assim, veio de uma preocupação genuína que cada uma, sabe, de nós vivenciávamos em busca de uma solução que está nas nossas mãos. Só cabe a nós, como pais e mães, fazer um combinado. É isso. Não é difícil. Paulo, eu vou puxar a sardinha para nós pediatras aqui, que obviamente isso é um tema que passou a fazer parte das consultas nossas. Da nossa puericultura, né? Mas puericultura. Foi aí que eu acho que a gente, desculpa te interromper, mas foi muito nessa conexão mesmo. Foi uma dupla via, porque eu falo isso nas consultas e eu já me engajava nesse processo, só que eu me engajava num mundo micro, que é o meu consultório. E aí a Camila ampliou isso, porque ela me convidou, você tem artigos, você tem coisas, como é que você pode ajudar o movimento? E aí foi uma sintonia muito bacana, porque eu comecei a internet também, divulgação, você é um dos meus eu admiro bastante o seu trabalho, porque eu também na pandemia me engajei nesse processo contra as fake news a favor das vacinas, acho que eu já estava nesse processo e eu acho que é um assunto que está muito necessário, então como você falou, a gente tem um papel fundamental em relação a isso. E é necessário a ponto de nós termos um projeto de lei aí proibindo, uma lei aprovada atualmente, proibindo, aliás, em tempo recorde, né? Nunca vi algo andar tão rápido, tramitar tão rápido no Congresso, no Senado, a ser aprovado, que foi a proibição do uso de celulares nas escolas, né? Conta um pouquinho a tua visão em relação aos danos e prejuízos do uso de telas, uso excessivo de telas, vamos chamar assim, numa idade mais cedo. O que hoje se entende? Qual é as recomendações, os guidelines, como uma idade ideal para começar telas, 0 telas até que idade? Que telas que hoje a literatura recomenda? Que evidências a gente tem de prejuízo e segurança de uso das telas? Acho que começando em relação a quando iniciar, né? Eu acho que quanto mais a gente puder atrasar, melhor. Lembrar que o cérebro, nessa primeira etapa, é muito importante a conexão, a troca, e a tela corta isso, né? Então, alguns guidelines falam em 2 anos, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala nada até 2 anos, mas alguns países já estão começando, alguns guidelines na Europa já estão falando acima de 3 anos, que eu acho que talvez seja uma idade importante. É difícil, muito difícil, mas eu colocaria entre 2 e 3 anos 0 de tela. A única situação que a gente abriria uma exceção é para FaceTime, quando você está tendo uma conexão direta, então falar com um parente à distância, seria esse o uso da tela. Exato, esse seria o uso. E aí, entre 2 e 5 anos, a gente fala em média 1 hora de uso por dia com supervisão. O que é com supervisão? É não deixar o seu filho assistindo a tela sozinho. Eu estou lá junto, interagindo. Que legal, o cachorro pulou, o gato abaixou. Tentar tirar alguma coisa como troca, né? E aí, de 5 anos até a adolescência, a gente fala em torno de 2 horas e depois um pouco mais que isso. Mas, Renato, eu acho que é interessante um dado de alguns estudos que eu ando lendo, que eu acho que a gente tentar colocar abaixo de 2 a 3 anos nada, mas a partir daí, 10% do tempo livre. Porque quando a gente está falando em uso de celular, de uso de internet, a gente está de tela, na verdade a gente tem que equilibrar e entender o porquê que faz tão mal, como você perguntou. A gente já sabe, tem muito prejuízo físico, prejuízo de saúde mental. Mas acho que o maior de todos
é que eu estou deixando de fazer outra coisa. E o que é outra coisa? É o que o Daniel Beckler fala da vida on-life. Ele quer mais vida on-life e menos vida online. Mas eu estou deixando isso. E o cérebro, nessa etapa inicial, para a gente fazer toda a parte de cognição, social, emotiva, tudo isso, eu preciso do brincar, do livre brincar. E a hora que eu estou deixando essa criança mais tempo na tela, eu estou atrapalhando isso. Eu estou atrapalhando o tédio, que é muito importante para a conexão. Então, eu acho que a gente está perdendo muito quando deixa a criança na tela. E aí, o que a gente tem de prejuízo? Então, do ponto de vista de saúde física, hoje já tem bastante documentação, bastante evidência quando a gente está falando da parte visual. A gente viu na pandemia um problema enorme de miopia, de problemas visuais. A parte auditiva, eles ficam com aqueles equipamentos de som altíssimos. Então, um aumento da perda auditiva em adolescente e criança, uma coisa que a gente não imagina, mas cada vez mais a gente tem isso. Problemas ortopédicos, pela posição que a criança fica, de lesão de repetição, ortopédicos coluna, lesão de repetição. Quando a gente está falando do sono, é muito importante, as crianças têm que ficar, os adolescentes ficam até muito tarde na tela, então você diminui a produção de melatonina à noite, dorme mais tarde, um sono de pior qualidade, desempenho escolar pior no dia seguinte, então o sono atrapalha demais. Do ponto de vista de obesidade, se eu estou no celular sentado, se eu estou na tela sentado, eu não estou fazendo atividade física. A gente quer 1 hora de atividade física por dia para esses nossos adolescentes. Eles não estão fazendo isso. Na pericultura a gente vê, não tem, né? Então, isso atrapalha. Você aumenta a incidência de obesidade, de sedentarismo. Aí é quando a gente fala de saúde mental, daí a gente abre um leque. E acho que a geração ansiosa, o livro foi muito interessante, porque acho que foi bem nesse momento, né, Camila, que vocês começaram com o movimento e que saiu o livro. Então, houve um interesse muito grande das pessoas. Acho que isso foi muito interessante. Agora a gente tem a série Adolescência, que também está trazendo discussão. A gente tem que pegar esses momentos e jogar informação para esses pais, para a gente conseguir. Vamos falar sobre isso. E aí, aumento da taxa de depressão, aumento da taxa de ansiedade, de automutilação, de automorte, que a gente tem tido cada vez mais casos nos adolescentes. Das meninas sofrem demais com autoimagem. Então, a gente está vendo bulimia, a gente está vendo anorexia, distúrbios de imagem corporal, né? Nos meninos, a gente tem muita violência, o acesso dos algoritmos que eles têm muito mais machismo, violência, o uso de drogas, o acesso a esse tipo de coisa. Homofobia. Exato. Então, a gente está tendo, assim, são problemas de saúde física e da ordem de saúde mental. Cada vez mais a gente tem isso. Isso tudo baseado nos algoritmos, no tempo de tela excessivo. Porque a tecnologia ela é ótima, ela traz informação, é muito importante, mas eu preciso de um letramento digital, que é você, desde cedo, ensinar o seu filho a usar a tecnologia. A gente está falando de uma tecnologia, e é interessante uma analogia em relação ao fogo. Fogo é uma tecnologia maravilhosa. Demoramos séculos para conseguir controlá-la, né, e usar. Alguém deixa o seu filho mexer com fogo sozinho? Não, eu preciso de supervisão, eu preciso ensinar isso. Como qualquer tecnologia, eu preciso estar ao lado do meu filho na hora que eu for iniciar esse uso. Infelizmente, a gente começou de forma errada. E agora a gente está nesse processo de recuperação. Exatamente. Eu só vejo assim, o movimento Desconecta também tem que passar pelos pais. Porque o que mais, eu estou de pleno acordo com o que você está falando, mas na vida real, o que a gente acaba vendo é que como os pais estão muitas vezes conectados, os filhos automaticamente estarão conectados também, porque não tem essa interação. Perfeito. Então, eu diria para Camila, alguém que está nos ouvindo agora, né, que ficou impressionado com todas essas consequências, esse impacto que pode ter na vida dessa criança e desse adolescente. Só que ele já está lá para frente, ele não restringiu no início. Tem o que fazer ainda? Tem como você conversar com o seu filho? E como é que você faria isso para falar, puxa, agora eu estou convencido que eu preciso mudar a minha estratégia em casa? Qual só é isso que ela Na verdade, é isso que eu estou querendo saber. Tem, só isso que ela quer. Mas o Paulo também. Não, a gente faz junto. A gente... Não, eu imagino que essa seja um dos objetivos do movimento. Sim. Claro. Mas, assim, o engraçado é... Não, engraçado, quer dizer, não tem nada de engraçado nisso, mas vou dar uma volta para responder a sua pergunta, tá? É assim, o Dr. Paulo vem com as recomendações médicas, né, que eu recebia, e a gente vem com a realidade dentro de casa, né? E eu ainda, assim, me coloco numa posição de muito privilégio, né, enfim... Ah, por tudo. Né, de uma posição social que eu tenho, de rede de apoio que eu tenho. Eventualmente mais disponibilidade de tempo, que é outro grande problema. Então, estou falando por este lugar, né, e que já é difícil. O que acontece?
geralmente, mesmo a recomendação de alimentação, a alimentação não pode comer isso, isso e isso, né? Tem que comer assim, assim, assado. 5 elementos todos os dias, todas as cores, na prática é muito difícil. Então a gente vai abrindo mão, né? De vez em quando, a gente tenta que dia de semana seja assim, final de semana tudo bem, comer um sorvete, né? A gente vai lidando. Só que, o que acontece com a internet, o celular? É feito para viciar o ser humano. Isso. É propositalmente feito para viciar o ser humano. Aqueles joguinhos que eles estão jogando, o YouTube Kids, que seja, né? Aquilo é feito para viciar. Então, o controle do limite, do pouquinho, fica infinitamente mais difícil. As crianças têm uma maturidade cognitiva infinitamente menor do que a nossa. Elas estão aprendendo, né, a desenvolver coisas tão simples quanto, né, lidar com a frustração de não poder comer, né, isso aqui agora. Imagina lidar com a frustração de ter que largar um joguinho no meio, né, ou de ter que parar de ver aqueles vídeos infinitos, deliciosos e repetitivos e viciantes. Então, a nossa vida fica muito mais difícil e esse controle fica mais difícil e aí é muito fácil para os pais, para as mães se acomodarem. Claro. Não porque a gente não se preocupa, é porque a gente tem uma vida também muito difícil. E dá muito trabalho, ocupada, né? Assim, e dá muito trabalho emocional, é muito cansativo. Né? Então, e ainda mais em famílias sem rede de apoio, é quase que fundamental, né? Você deixa a criança... E aí vai criando um ciclo vicioso que só piora. Então, a solução do Movimento Desconecta, né? A gente fala, o Movimento Desconecta, ele veio para conscientizar sobre muitos problemas, mas a gente queria ter uma ação efetiva. Então, a gente optou por um foco para que a gente consiga exercer uma mudança efetiva. Esse um foco é fazer o acordo coletivo de que os pais adiem a entrega do celular próprio para cada criança. Então, essa proposta, ela de fato é uma proposta que atua preventivamente em quem ainda não deu um smartphone. Ela funciona perfeitamente para quem ainda não deu, combina com os amigos do seu filho, eles não vão ter também, vai ficar muito mais fácil, sua vida vai ficar mais fácil de não precisar ficar aprendendo a lidar com esse controle parental, desse aplicativo que não, né, tipo, Sim. É importante, mas é difícil. Você ficar supervisionando, Sim. que é um saco também, você fica discutindo com seu filho o tempo inteiro. Só né? Então, atrito, assim, né? é uma solução que parece difícil, gente, mas é muito fácil. Mas E aí entra quem já deu. Quem já deu, eu sempre falava, Paulo, o que a gente fala? A gente tem medo, porque tem crianças que são viciadas, né? Fora o bullying eu na acho escola. que eu vou falar já quem já deu, qual o problema, mas eu acho que a gente tem 3 linhas de ação. A primeira delas uma delas é a que você está fazendo agora, que é o movimento social, da sociedade civil, que é um pacto coletivo. Acho que esse é muito importante. Então é muito difícil eu chegar na escola e o meu filho não tem celular, ele tem 13 anos, vai fazer 13 anos sexta-feira, e não tem celular, e ele já nem pede mais, porque ele já se conformou com a situação. Mas, e depois a gente pode falar um pouco de situações que eu peguei, porque eu sou do grupo do WhatsApp dele, é no meu celular. E eu pego situações absolutamente semelhantes ao que a gente está falando de séries, etc. E ainda bem que eu estou aqui controlando. Mas a primeira ação é o pacto coletivo. Então é muito mais fácil quando eu falo para um grupo de 15, se 5 não tem, 5 tem o que fazer sem celular. Porque a dificuldade que ele me trazia é, eu estou na escola, antes da proibição, e no recreio eu fico lendo, porque está todo mundo no celular. Então eu levo o livro para ler, porque não tem. As crianças não estão brincando mais. Né? Teve uma paciente que falou assim para mim, te odeio, viu, Dr. Paulo? Eu te odeio porque agora eu tenho que conversar no recreio. Eu não consigo conversar com as pessoas quando teve esse processo. E aí você fala, olha onde a gente está chegando. Uhum. O segundo ponto é o que a gente está fazendo aqui, que eu acho essencial, que é a ação individual, é levar informação de qualidade. Porque a hora que eu começo a trazer todos os prejuízos, eu começo a mostrar para os pais o quanto isso faz mal para o cérebro do filho dele, porque eu acho que a gente entrou num estado meio de um fluxo, que as pessoas não param para pensar. Então, às vezes no consultório eu falo, quanto tempo você fica com seu filho à noite? Quanto tempo ele tem livre? Tem 3 horas livres no dia, ele fica 2 horas e meia no celular, ele está mais tempo com os influenciadores do que com você. Quem está influenciando a vida dele? Quem está educando o seu filho? É os maiores influenciadores da nossa rede social. Então, o pai não... E a hora que você fala isso, é um choque mesmo. Ele sente e fala, nossa, realmente,
O que você está fazendo? Eu estou no celular. Então, por que você não está conversando com seu filho? Por que você não está interagindo com seu filho para entender o que está na vida dele? Então, acho que esse é um ponto. Então, ação individual, informação. A gente precisa levar isso para os pais e aí trazer o que fazer, que eu vou falar já. Mas o terceiro ponto, que para mim é o mais importante, é o mais difícil, é a ação do ponto de vista de acho que saúde pública mesmo. Porque a gente está falando de controle dessas big techs. Não dá para a gente aceitar o que está sendo feito nesses algoritmos, a falta de responsabilidade, a falta de controle, que a gente vê em alguns aplicativos como o Discord. Então, assim, é muito importante uma discussão na sociedade para que a gente tenha essa cobrança. Então, agir da forma de legislação, mudança de legislação para controle adequado, e aí a Austrália já está controlando isso, não libera antes de 16 anos, controlar as redes sociais. Acho que tem ações que a gente pode fazer. Então, trazer informação, fazer pactos coletivos e cobrar o poder público. Agora, quem já deu o celular? Eu tenho uma listinha que até trouxe aqui para falar para vocês, que eu falo para os pais. A gente tem aqui também o nosso material. Eu tava assim, no começo a gente não tinha muito o que falar, mas a gente foi conversando com os especialistas, né? Conversando com pais de crianças, né, de adolescentes, crianças mais velhas, no caso, e aí a gente tem uma série de recomendações, realmente, que, né, para endereçar, como controle de tempo, de tela. Senta na refeição. Fala aí. Eu numerei algumas coisas que eu acho que são simples. Você está me ouvindo aí e você já deu o celular para o seu filho. A primeira coisa, tem que ter senha. Não dá para você não ter a senha de tudo. Do e-mail, das redes sociais. Tem que saber se ele tem mais de uma rede social ou não. Também, porque ele cria outra. Ele cria outra. Então, a gente tem que ter isso. Então, a primeira coisa é senha. A Vanessa, que é a juíza da Vara da Infância do Rio, ela fala, se você chega na casa de um adolescente ou de um jovem que cometeu um crime, e aí o pai fala, não pode ser. Como a gente viu na série. Não, o que vocês estão fazendo aqui na minha casa? Por que vocês estão invadindo a minha casa? Porque o seu filho está cometendo um crime internet e tal. Qual é a senha dele? Não sei. Ou seja, não está nem tendo nenhum controle o que seu filho está acessando. Você não sabe o que ele está fazendo. Não precisa ir longe. Colégio Santa Cruz há um pouco tempo atrás. Não sei se eu posso citar, mas eu já citei. Um grupo, 300 adolescentes que faziam... Como é que eu fico pensando aqui? Como é que nenhum pai estava controlando esse grupo? Assim, teve um menino que teve que sofrer uma situação para ele chamar o pai e o pai agir. E os outros 300 pais que não têm acesso nenhum a esse celular? Ninguém viu uma mensagem preconceituosa, racista, de agressão? Ninguém viu. A gente normalizou essa falta de controle. E aí você pega um pai com essa e fala, como é que vai ser com você? Alguns amigos que conversam falam, imagina, isso é invasão de privacidade. Não. Você não pergunta para o seu filho onde ele vai na rua, quando ele vai sair para uma balada. Você não sabe com quem que ele vai, aonde ele vai, que horas que ele vai voltar. Você está controlando tudo. É a mesma coisa da rede social. Você tem que saber com quem. Você vai deixar ele ir numa balada que está cheio de gente racista, cheio de gente misógina. Você vai deixar seu filho nessa balada? Não, não vou. Você deixa porque ele está na internet. Então, ter a senha é ter esse controle. Conteúdo proibido. Tem regra. Esses conteúdos você não vai acessar. Se você acessar e eu tiver esse controle, a gente vai repactuar. Eu vou reorganizar isso que você está fazendo. Tempo de tela. Eu preciso ter um tempo de limite, seja no aplicativo. E mais importante para mim é você ensinar o seu filho, o adolescente, a tentar ter esse controle. Porque a hora que o adolescente percebe que quem está controlando ele é o celular, é o algoritmo, o adolescente odeia ser controlado. Então eu falei, essa é uma tática legal de você chegar no adolescente e falar. Quando você fala que você está controlando, ele fica muito bravo, porque ele não quer, o adolescente quer isso, é independência. Isso. Mas não sou eu que estou te controlando, filho. É o aparelho. Veja só se você consegue desligar. Faz um teste, coloca aí para ver quanto tempo você vai ficar. Eles não conseguem, daí eles começam a perceber o que o aparelho quer, que você fique mais tempo, que você gaste mais dinheiro. Então eu jogo um pouco com isso para eles perceberem que isso não é legal. Então acho que isso é uma coisa interessante. Eles estão fracos perante as redes sociais. Exato. Aquele filme O Dilema das Redes, que tem no Netflix, é muito bom para isso. Exato, mostra também é uma das nossas quanto, recomendações. Né, a criança não consegue controlar. Tempo de desligar, 2 horas antes do sono, não tem tela, não deixar o celular no quarto e zonas livres dentro de casa. Porque você falou uma coisa no começo, mas é muito importante. É o exemplo. Como é que eu posso falar para o meu filho não ficar se eu estou? Lógico. Então, eu vou fazer a mesma coisa, é um pacto para casa. Tem zona livre de celular, tem zona livre de tela, tem horário de jogo, tem horário de conversa, tem horário disso. É uma regra da casa, isso é muito importante. Eu estou tendo acesso a tudo que meu filho está fazendo. Né? Localização, isso é uma coisa essencial. Se o filho está com equipamento, ele tem que ter localizador. Ele tem que ter um GPS para saber onde ele está. Isso é uma questão de segurança, hoje em dia acho super legal, super bacana da gente ter. E é difícil isso, mas é o controle diário. Chegou o final do dia, eu vou perder 5 minutos para ver o que ele usou, o que ele fez junto com ele. Não é que eu estou checando para saber o que você está fazendo de errado. Eu estou aqui junto contigo. O que foi de, puxa, teve alguma mensagem diferente no seu grupo? Alguém fez alguma coisa que você não gostou? Você recebeu alguma mensagem de pornografia ou algum jogo de vício que você ficou incomodado? Tem que ter essa proximidade. Quando ele chega da balada, mas ele não vai falar sempre. Não, não vai, mas eu estou controlando aqui para a gente ver. E o final é a repactuação. Toda vez eu coloco um limite, 3 meses, a gente fica, puxa, ele foi ótimo, cumpriu tudo que a gente combinou,
fez bem, está controlando, está conseguindo se controlar melhor. Filho, você acha que dá para você ficar um pouco a mais? Dá para você ter mais acesso aqui e ali? Dá. Então vamos fazer? E a gente repactua daqui a um mês de novo? Vamos. Então acho que é uma regra simples, quer dizer, simples de falar, difícil de colocar em prática, mas acho que é um direcionamento para os pais. Acho que a gente está Você quer falar alguma coisa? Não, o que eu ia adicionar é assim, a gente, né, agora no movimento, a gente também vem e ouve muitas histórias, né? Lógico. E o que a gente vem ouvindo são pais de adolescentes que antes diriam, mas é muito difícil, eu não vou conseguir, né? Não dá para agora eu tirar, ou tirar o direito que eu já dei. Só que quando acontece alguma coisa grave, aí sim ele fala, agora chega. Agora quem vai definir a regra dessa casa sou eu e a regra nova agora é essa. E a nossa sugestão é, faça isso antes. A prevenção, antes né? de acontecer. Isso a gente vê na saúde mental e física, né? As pessoas mudam seu comportamento alimentar depois que tem um infarto, as pessoas vão se sentir ameaçadas quando acontece algo na sua frente. Eu acho que a gente precisa, quando olha para esse lado, entender, eu queria que vocês abordassem também a questão do uso sadio da internet. Então, conectar-se telas, por exemplo, na escola, as lousas digitais começaram, depois vieram os aplicativos para ensino para as crianças, ou seja, o uso da tecnologia para o aprendizado dentro da escola, que é uma ferramenta de pesquisa, né, de tudo isso, que cada vez mais vem sendo útil. A gente não pode alijar nossos filhos e os adolescentes também dessa ferramenta de aquisição de conhecimento e de trocas que são muito interessantes também. E aí vem a pergunta, porque na hora que o espaço da escola é um espaço livre de celulares da criança, onde eles podem usar a tecnologia, é difícil esse controle dentro de casa também de o que é estudo, vamos chamar assim, ou busca de informação para trabalho científico, para produção de educação, enquanto esse tempo está sendo desperdiçado, usado de uso recreativo. De uso recreativo. E especialmente para pais que estão, como a Rosana citou, muito ocupados também. Se o pai chega em casa, ele também está naquela reunião que não terminou no dia, ele também, médicos atendendo o WhatsApp das pais e pacientes. É a nossa vida, Paulo. A gente sabe como é que é isso também. A gente, dentro de casa, muitas vezes, está aqui. É difícil a gente deixar lá no quarto e ficar 3 horas sem celular, sem olhar para o celular, né? Então, não é uma ferramenta, não é um movimento tão fácil de fazer. Eu acho que uma relação que a gente pode fazer é com a alimentação, né? Muito semelhante. A gente fala muito da comida muito saudável, de evitar ultraprocessados, mas isso requer tempo, requer preparo de comida, tem que ser um pacto de todos. Eu não posso dar um alimento para o meu filho de qualquer jeito e não tenho na minha casa alguma estratégia de comer saudável, de comer o legume, de comer as coisas naturais. E essa analogia é muito boa quando a gente fala da parte financeira mesmo, porque é muito mais fácil para quem tem recurso ter uma alimentação balanceada, e é muito mais fácil para quem tem recurso ter uma rede de apoio. Uma rede de apoio. E aí fica, num país tão desigual quanto o nosso, a gente profetizar, né, como você mesmo lembrou também, Camila, do alto do nosso privilégio aqui, dizer que é fácil fazer isso. Mas olha, eu tenho 47 anos. Eu não tinha celular na minha época. E dava tudo certo. Então, o que eu falo é que a gente passou a usar tanto... Exato. Não, e outra coisa, era a ficha e eu sabia o telefone de todo mundo de cabeça. Hoje em dia eu não sei de ninguém, porque a gente... Mas você vê como o cérebro era muito mais estimulado. Mas eu estou falando isso porque a gente normalizou esse processo, que o celular faz parte e a tela faz parte, a nossa babá eletrônica. Mas algumas décadas atrás a gente não tinha esse instrumento e as crianças conseguiam se virar. O problema é que a gente mudou o mindset, ou seja, é assim que funciona atualmente. Eu preciso reprogramar esse processo, isso aí. Porque dá para ficar sem. Independente da sua classe social, a criança que ia brincar na rua, a gente tem preocupação hoje mais em segurança, tudo aí, mas dá para fazer, né, Renato? Acho que é uma questão de mudar a cabeça mesmo das pessoas, é uma questão de mudança inicial. É uma quebra de paradigma, né? Eu acho que isso é muito o que o movimento propõe, sabe? A gente tirar aquela frase, esse trem já passou, e falar, não, gente, dá tempo. Dá tempo, a gente consegue se a gente tiver coragem de pensar diferente. E, por outro lado, eu acho que mais importante talvez que isso é você falar qual é a opinião dos guias ou mesmo do Movimento Desconecta em relação quando eu devo dar um celular próprio para o meu filho e principalmente quando eu posso autorizar ele a ter a sua própria rede social. Sim, essa é exatamente a proposta, né, do Movimento Desconecta para que a gente consiga imaginar uma nova realidade e adiar esse momento, né? E por que a gente optou por focar no celular?
em si, porque é a grande porta de entrada para os maiores riscos, né? A criança vai continuar tendo acesso a telas, vai continuar usando os dispositivos na escola, pegando emprestado o celular da avó, né, que muitos fazem, mas dar um celular, smartphone com acesso à internet para uma criança não está certo. Então, a nossa proposta é adiar a entrega do smartphone pelo menos até 14 anos. Se necessário dar alguma coisa antes, que dê um celular daqueles antigos, né? Da celular sem internet, sem nada, sem touch, sem... Para comunicação... Tem umas marcas já vendendo, chama dumb phone, não é smartphone, é o dumb phone, que é isso, só ligação e mensagem. Né? Então, já começa a ir sozinho para o clube ou sair, precisa se comunicar, dá o celular que vai se comunicar, fazer uma ligação telefônica. E aí, então, a gente propõe 14 anos como idade mínima para um smartphone e 16 anos como idade mínima para redes sociais. Redes sociais, gente, é um perigo, você precisa ter um mínimo de maturidade cognitiva para gerenciar tudo aquilo que acontece ali dentro. Nem então, a gente com maturidade está conseguindo. Exatamente. Eu acho que isso é fácil de entender, porque todos nós sabemos como tem afetado a nossa saúde mental também. Né? Então, essa é a nossa proposta. E eu aproveito que estamos aqui num podcast. Como é que funciona o movimento? Como é que você... sim, como é que funciona? Então, para conseguir fazer um acordo coletivo, é importante que seja com os pais dos amigos do seu filho. Não precisa ser a escola, necessariamente. Não, a escola acho que agora proibiu, né? Enfim, está resolvido esse assunto. Agora, o que a gente está preocupado é em casa. Na casa dos amigos, na rua, né, no quarto dele. Então, a gente quer tirar o celular da mão das crianças. E para isso é importante que haja esse combinado, para que tirar essa pressão social dizendo que todo mundo tem. Né? Então, para isso, a gente, do Movimento Desconecta, a gente criou uma metodologia, uma caixa de ferramentas, né, com textos, com panfletos, com imagens, com recomendações, que está tudo disponível de graça no nosso site. E o que a gente aposta é que existem mães e pais tão preocupados quanto nós somos, né, que topem ser o representante do movimento na sua comunidade escolar. Então, se você tem, né, um interesse, né, inclusive vocês também, todos, né, entra no nosso site, movimentodesconecta.com.br, junte-se a nós. E aí você se inscreve e vai entrar ali num ciclo que vai cair na nossa comunidade, a gente vai dar todo o apoio, a gente faz reunião online, a gente disponibiliza... Ou seja, não se sinta só nessa luta. Eu acho que isso é a coisa mais legal que a gente ouviu ali. Exatamente isso. Eu me sentia sozinha. E agora eu sinto que isso é uma causa de muita gente. Sabe o que é legal que você falou? No começo, quando a gente ia falar sobre esse tema, eu não sei qual, eu tinha vergonha. Eu ia falar sobre isso com os amigos do meu filho, não, porque não precisa de celular, mesmo com meus sobrinhos, eu ficava com vergonha. Hoje eu tenho o maior orgulho. Eu acho que hoje a gente conseguiu mostrar que quem está certo somos nós. E não, a gente não tem que ter vergonha de falar, isso que acaba. Então acho que a gente tem muita gente querendo ouvir isso e tem muita gente querendo trabalhar junto. Topar fazer um pacto coletivo. Falou de entrega de celular, só que eu achei interessante, eu coloco alguns itens quando eu me pergunto isso no consultório. Falo, seu filho está preparado para conversar sobre violência, sobre o uso de armas de fogo, sobre pedofilia, sobre pornografia, sobre uso de drogas, sobre apostas e jogos online, sobre o vício nesse sentido, estelionato, golpe, sobre o uso da imagem, de tirar foto um do outro, de postar, e os crimes cibernéticos? Não. Ou você tem coragem de conversar sobre todos esses temas com seu filho? Se você disser não para alguma dessas respostas, ele não está pronto para ter celular. Se você disse sim para todas essas, ou se você tem esse canal de diálogo, então tudo bem você entregar um celular para o seu filho. E é função do pediatra? Falar sobre isso? Eu acho muito importante. A Camila fez um pedido que eu acho, a gente estava falando antes, hoje faz parte da nossa consulta. Da mesma forma como eu pergunto nutrição, o que ele está comendo, que horas que ele dorme, quais vacinas que ele toma, como é que está o desenvolvimento, eu preciso falar de tela. Eu falo na primeira consulta com o recém-nascido, olha, tela antes de 2, 3 anos eu não quero. Então, isso aí a gente está na primeira consulta, hoje você já sabe como trabalha. Mas a gente precisa disso, de todos os pediatras. Às vezes não dá tempo naquelas consultas, às vezes do posto, uma consulta mais rápida, mas é importante, faz parte hoje da saúde da criança, né? Uhum. E aí eu vou aproveitar e pegar carona, né, nessa fala, porque eu acho que assim, o meu pedido é que os profissionais de saúde, os pediatras, os psicólogos, né, os ebiatras, quando alguém perguntar qual é a idade ideal para você dar um celular, assim, a maioria fala, não existe idade ideal. Eu concordo, realmente não existe. Mas estamos recomendando que seja pelo menos 14 anos
para o equipamento e 16 anos Equipamento próprio. para redes sociais. Se a gente propõe isso, a gente começa a criar um coro uníssono sobre isso, a gente já ajuda a jogar a barra para frente, sabe? Eu acho que não há, provavelmente, um pediatra, um especialista, um psicólogo que vai achar que isso traz qualquer malefício, Claro. né? Com exceções aí de crianças neurotípicas que têm, às vezes, Perfeito. uma Da mesma forma, a gente fez especial, a prevenção na Claro. escola, né? É. Você essas, né? Tem situações Justamente. específicas. Então, esse é o meu pedido. Né? Certo. Vamos adotar isso Boa, como Camila. um novo padrão. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Eu acho que o Paulo lembrou bem que é uma revisitação a um estado atual que nós mesmos adultos, eu acho que é uma mudança de comportamento da casa, que envolve mudanças, muitas vezes, dos pais também. E eu queria, Paulo, que já caminhando aqui para o fim também, que você nos trouxesse alguns sinais que você entende como sinais de alerta, onde a gente deve ficar mais atento de que alguma coisa não está indo bem. Porque você lembrou algumas situações, os pais se surpreendem na série adolescência. Como é que Trancado pode... no quarto. Mas acho que a gente deve estar interessante, alerta? porque tem vários algoritmos, né? Mas eu escolhi um que eu acho muito interessante, que é da Universidade de Michigan, que eles fizeram um estudo grande com crianças de 4 a 11 anos. Mas de nós 4 aqui, eu já sei que eu tenho vários que eu preciso melhorar nesses itens de sinais de alerta aqui, mas é interessante da gente pensar junto. Então, eles colocam como primeiro item, seu filho não consegue mais controlar o uso de tela. Que é isso? A hora que você desliga a tela ou pede para ele desligar, ele se desorganiza, ele grita, ele chora. Então, você desligou o jogo, aquele estresse ao desligar. Isso é muito comum. Perda de interesse em outras atividades, que é eu tô pensando o tempo inteiro no jogo. O filho deixa de descer para jogar bola, deixa de sair, às vezes não quer comer, não quer ir no banheiro. Quer passar de fase. Quer passar de fase e fica o tempo inteiro lá na internet. Então esse é um outro ponto. Terceiro, a tela ocupa os pensamentos quase o dia todo. Isso é interessante conversar. Quando você começa a conversar com as crianças, apesar de não estar jogando, eles estão pensando no que vão fazer. Se tem uma roupa nova, se tem uma armadura nova, se já tem uma atualização do jogo que eles estão jogando, e eles estão conversando só sobre isso, sobre Roblox, sobre Minecraft, o tempo inteiro. Então ocupa o pensamento mesmo quando ele não está jogando. O quarto item, se ela está interferindo na socialização. Então, leva a tela para todos os lugares. Senta na mesa, está com o celular. Então, não conversa mais com o pai e com a mãe. Está na escola, agora não mais, mas não conversava com os amigos. A maior parte das crianças também tem esse ponto. Então, mais um. Tela causa problemas comportamentais. Então, já teve uma explosão incitado pela tela. Desde estar jogando um jogo, não passou de fase, jogou um negócio no chão, gritou, ficou bravo. Então, alguém passou na frente bem na hora que ele estava lá e morreu, fica estressado, grita com o pai e com a mãe. Tolerância cada vez menor em ficar sem a tela, então leva no banheiro, tá querendo usar no carro, fica sem, fica chegando. Dependência, né? É isso. Esses são os sinais de alerta que a gente tem que ficar de olho nas crianças. Seu filho já mentiu, esse é o mais fraco. Mentiu, você está usando. Então você vai lá e olha tá ali lá embaixo do cobertor, no celular. Ou então falou que desligou e continua lá. Então, e o impulsionador de humor, que é aquela criança que por qualquer outro motivo fora a tela, só que se acalma quando liga o celular. E a gente vê muito isso até com os pequenos hoje. A criança faz a birra, a mãe vai lá e liga o celular. Vai jantar sozinho, deixa ele vendo lá no restaurante. Assim, se seu filho tiver mais do que 3 desses itens, desses 8 que eu falei, ele já está com algum sinal de dependência, como você falou. Esse é um sinal de alerta importante, porque a gente, quando vai olhar, por isso que eu falei, a gente tem que se enxergar nesse canal. Muitas vezes os próprios pais já estão com sinais de dependência, porque é muito difícil de controlar. Se o meu cérebro que está pronto, na verdade já está em decadência, eu não consigo controlar, imagina um cérebro em formação, né? E eles usam hoje, neurocientista, eles estudam o cérebro da criança para que ela não consiga sair cada vez mais, e dopamina, e ciclo. Então, tem muita ciência por trás disso para exatamente torná-lo dependente. E até por isso que quem cria não deixa os filhos jogarem. Isso é muito legal de ver. Você pega todos os... Outro dia o CEO do TikTok falou, não, meus filhos não usam TikTok. O Mark Zuckerberg falou, não, eu vou atrasar o uso do iPad para o meu filho. Eu queria que ele tivesse uma vida natural, coloca na escola Montessori. Todos eles dão entrevistas sobre isso. Então, faça você, mas eu não vou fazer. No meu filho, não. Exato. É isso. Esses sinais de dependência, eu acho que com esses sinais de dependência, a gente finaliza porque o uso cada vez mais frequente, né? E com doses aumentadas é o que define dependência. E a gente está aí com um problema para nossas crianças, nós como os pediatras, e eu acho que mães aqui, todos que estão nos escutando, nos ouvindo, se identificam em algum momento com isso, quer seja pessoalmente, quer seja com seus filhos. Esse é um tema que nós vamos só voltar aqui, Rosana, falar sobre isso. Super, já encerrando aqui, agradecendo demais, acho que essa conversa, eu acho que é muito útil para muita gente que está ouvindo, pessoas que acham que é natural e é normal
né? O filho ficar das 3 horas vagas, 2 horas e meia no celular, mas eu estou controlando, porque são só 2 horas e meia, e daí a gente já viu que todo o impacto que tem isso daí. Então, eu só posso agradecer os dois por trazerem. E convidá-los aí para acessar as redes sociais deles pessoalmente, @Paulo Teles com 2 L's, @Camila.Bruzzi com 2 E's, olha, não estou errando. O Movimento Desconecta, @Movimento Desconecta também no Instagram, e o site onde tem mais informações no www.movimentodesconecta.com.br. Paulo, obrigado, um prazer revê-lo. Camila, uma conversa ótima. Espero aí que nossas conversas gerem frutos e que a gente volte daqui a um tempo aqui com melhores notícias num mundo diferente. E eu acho que o primeiro passo em relação às escolas foi dado, a gente precisa continuar avançando nisso. E parabéns pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa. Isso aí, muita coragem. Obrigado. Até a próxima. Obrigada, gente.